Bom dia, investidores! Meu nome é Caio Hayashi, eu sou assessor de investimentos aqui na XP. Hoje, na nossa assessoria live, a gente vai apresentar a Alice Porto, a contadora da Bolsa. Gostaria de agradecer a presença da Alice aqui hoje. Como a gente está fazendo a nossa super live de renda variável, acho que muito bacana trazer alguém como a Alice, que é a contadora, faz algo praticamente único no Brasil, né? Todo mundo vê hoje nessa necessidade de sair um pouco mais da renda fixa, com os juros caindo, indo para a renda variável, então a gente vê a demanda crescendo bastante, só que a gente não pode deixar para lá as nossas responsabilidades com o fisco também, e por isso a Alice hoje é a maior especialista em tributação de renda variável no Brasil. Então, Alice, por gentileza, se apresenta para a gente. Caio, eu primeiramente quero agradecer o convite aí de vocês de estar tendo essa oportunidade de clarear como que funciona a tributação de bolsa, que é um assunto que de fato eu adoro falar. Vocês podem até achar estranho isso, ninguém gosta de falar de tributação de bolsa, mas eu gosto porque eu sei que isso é importante para que você invista melhor, para que você não tenha problema com a receita, ou para quem nem entrou na bolsa ainda com medo dessa parte, não ter mais desculpas, porque eu gero esse conteúdo aí diariamente em todas as redes sociais. Mas me apresentando, quem sou eu, né? Quem que é essa louca que gosta de falar de tributação? A louca aqui, meu nome é Alice Porto, sou contadora da Bolsa. Há 11 anos atrás, eu comprei a minha primeira ação com o seu xará, o Caio, era meu assessor de investimentos, até foi na XP, coincidentemente. E aí eu me encantei pelo mercado, comecei a fazer um monte de operação, e aí eu tradei mesmo, assim, termos, opções, futuro, dólar, índice, e mandei para o meu contador, porque na verdade, a minha função principal era administrar a empresa da minha mãe. Eu não podia ter problema no CPF, né? Perfeito. E bolsa, se você não cuidar da parte fiscal, dá problema no CPF, nós vamos explicar isso lá na frente, tá? Mandei ele, tinha uma nota de corretagem que virou pó, e ele me perguntou, eu falei, virou pó, ele pode quê? Como assim? Aí ele não ia entender fazer os cálculos, a XP não tinha ninguém para me indicar, eu falei, você quer saber, gente, sou formada em contabilidade, vou entender como é que funciona isso. Então tem 11 anos aí que eu trabalho só com investidores de bolsa, que eu faço o conteúdo tem só um ano, sabia, Caio? Ah, é? Comecei meu Instagram você começou no Instagram em novembro. Foi em novembro, mas atender investidores pessoa física, ele ficar imersa naquelas notas de corretagem, nos cálculos, na DARF, na declaração, isso aí já tem 11 anos. Então, pessoal, você que está assistindo aqui a nossa super live de renda variável, acredito que em algum momento nessa sua jornada de investimentos em ações, em ativos em bolsa, você já deva ter algum tipo de dúvida, já deva ter se questionado como fazer a declaração, recolher a DARF ou até mesmo aqueles ativos que não são tão óbvios assim. Hoje é o momento de tirar suas dúvidas. Então, pessoal, desde agora já comece a mandar suas perguntas aqui na live, porque eu e a Alice vamos tentar responder. Claro que a Alice, eu vou mediar, mas tentar responder todas as perguntas de vocês sobre esse assunto específico e tão importante que é a tributação de renda variável, tá certo? Tá certo. Vamos começar, Alice, eu acho que só para a gente já ir começando a selecionar as perguntas aqui, vale a pena você mostrar para a gente, pelo menos nessa sua vivência, na sua experiência com o Instagram, né, onde as pessoas te questionam bastante, quais são as principais dúvidas hoje dos investidores em renda variável, né? Você acha que como fazer a declaração, o recolhimento da DARF, o que você acha que os investidores têm mais dúvida? O top 1, top 2 dúvidas aí da turma. Vamos fazer os top 2. O 2 é engraçado. O 1 é óbvio, tá? O 1 é o seguinte. Pô, mas eu comprei só um lote de ações. Eu tenho só 300. Eu comprei uma ação da Oi. Uma ação da Oi, né? Aquele preço baixinho. Quando a pessoa tem pouco valor investido na bolsa, ela fica muito receosa na questão da obrigatoriedade da declaração, porque normalmente o argumento eu não tenho renda anual que me obriga a fazer a declaração e não tenho patrimônio total que me obriga. Eu comprei só um pouquinho ali na bolsa, só um pouquinho. Eu vou ter que fazer a declaração anual? E a resposta é sim. R$1, gente, R$1 na bolsa, você já tem que entregar a declaração anual informando essa ação que você comprou ou informando prejuízo. Às vezes a pessoa está com prejuízo. Ah, não vou fazer declaração, eu tive prejuízo, declaração de IR, eu não tenho que pagar IR, não vou fazer. E aí a Receita que uma coisa é declarar, a outra coisa é pagar imposto de renda, Essa é a top 2. A top 2 ela é engraçada porque é o seguinte, declaração anual eu faço quando? Momento de silêncio. Declaração anual. Anual. Uma vez por ano. Uma vez por ano, gente. Então, declaração anual é uma vez por ano. O que tem que fazer todo mês são os cálculos para você saber se você teve lucro, se esse lucro é tributável, você vai ter que pagar a DARF até o último dia útil do mês seguinte.
Se é um lucro isento, você informa na declaração anual. Se é um prejuízo, você informa na declaração anual. Se você só comprou, você atualiza o seu custo de aquisição, somando as taxas. Então, todo mês, eu tenho um paralelo, uma comparação que eu faço, que é a seguinte. Quando você compra uma ação da Bolsa, você virou um sócio daquela empresa, né? Exatamente. Então, você virou praticamente um empresário. Você, como empresário, todo mês você tem que parar, ver o balanço da sua empresa, ver seu fluxo de caixa, pagar os impostos. É a mesma coisa, gente. Você, quando compra a sua primeira ação, você já tem que ter essa visão. Então, não só pela questão fiscal, mas por uma questão gerencial, para você ver onde você acertou, onde você errou, o que você vai mudar na sua estratégia. Se você é um buy and hold, quando que seu patrimônio está crescendo, seus aportes aonde que foram. Né? Então, assim, todo mês, quinto dia útil, calcula tudo certinho, se tiver DARF, paga. E esses resultados de todo mês, deixa anotadinho. Lá na declaração anual, em março ou abril, você informa. Perfeito. Então, tá aí a explicação da Alice, né? Acho que, mais uma vez, uma coisa é declarar, outra coisa é você ter que recolher, imposto de renda, enfim. Agora, para não parar na malha fina, acho que é sempre ideal você fazer tudo ajustadinho para não ter nenhum problema no seu imposto de renda. Pessoal aqui já acompanhando bastante ali, estão falando bastante do seu penteado, inclusive, que você tá um pouco ruiva, parece, tá? O penteado tá bem. Gente, porque tem 3 luzes aqui, eu nem gosto. Se quiser colocar mais 2 aqui, pode colocar, gente, tá tudo bem. Legal, pessoal. Já tem gente aqui falando, olha, Alice, falando sobre o carnê-leão. Se você puder falar um pouquinho sobre como é que funciona isso, que gera tanta dúvida sobre o carnê-leão. Cadê isso? Aqui, ó, deve ser lançada no carnê-leão a pessoa que utiliza? Não. Renda variável, bolsa de valores, você não tem que usar carnê-leão não, tá, gente? Carnê-leão, ele é usado só quando você tem investimentos no exterior, que aí já é pauta por uma outra live assessoria. Se quiser me convidar, estou à disposição, tá? A gente vai fazer mais uma, sem dúvida. Tributação de investimentos no exterior, mas aqui o foco é tributação na B3, né? Ativos de renda variável da B3. Esquece carnê-leão, não tem nada disso não. Você tem que calcular todo mês, pagar a DARF, tá? Eu chamo a DARF. Deixa eu já me explicar, antes que alguém corrija no comentário. Gente, porque pode ser a guia DARF. E aí, feminino, né? E eu já faço esse conteúdo com descontração, então e é já a tá DARF. no dia a dia, o pessoal fala a DARF mesmo, né? Não, fala... os contadores falam o DARF. Os contadores ficam loucos. Mas é o DARF, menina doida. Eu falei, é isso mesmo, menina doida, a DARF, entendeu? É bem minha cara, a DARF. Pegar, pessoal. É pra pegar. Olha lá, a Joelma Oliveira tá falando aqui, ó. Bom dia, mesmo que seja o caso de isenção do imposto de renda na venda de ações, é necessário declarar a receita? Excelente pergunta. Ótima pergunta, até porque eu acho que gera muita dúvida aquela questão dos 20 mil, né? De você ter isenção. Então, Alice, como é que a gente faz essa parte? Mesmo tendo isenção, precisa declarar? Ô, Joelma, muito obrigada por ter feito essa pergunta logo no início, porque se eu não responder isso logo no início, o pessoal me mata. Você ia ver nos comentários que ia descascar, assim, porque, gente, isenção dos 20 mil, o que ela vai te dar? Ela vai te dar o benefício de você ter lucro e não precisar pagar imposto de renda. Todo mundo quer, né? Então, é um assunto importantíssimo da gente falar logo no início, porque se você é investidor de bolsa, bora utilizar essa isenção. Como que funcionam os critérios dela? Antes de responder a pergunta dela, já vou esmiuçar como funciona, pode ser? Perfeito, assim a resposta vai ficar ainda mais completa. Isso, é assim que eu gosto, resposta completa. Tudo detalhado, gente, tudo clareado para vocês aí, ó. Vamos lá. Você vai pegar todas as vendas do mês, todas, tá? Pega todas as vendas. Esse total, se ele for inferior a 20 mil reais, o lucro de ações, swing trade, na ordem comprar, vender, não vale para short não. Ele é isento de IR. Maravilha, né? E aí você não vai precisar pagar IR, mas... Vai ter que declarar. Ah, que gracinha! Palmas para o Caio! Tá vendo, pessoal? Então, mais uma vez, isso sempre reforçar. O imposto de renda você precisa sempre declarar, né? Por mais que seja uma ação, lembra, né? Muitas vezes quando o investidor está começando a entrar no mundo de renda variável, quer comprar um lotezinho de ações ou até mesmo menos do que um lote, comprar ele no fracionário, às vezes ele só está entrando para fazer uma especulação, para ganhar dinheiro, mas lembre-se que quando você compra ação, você está se tornando sócio daquela empresa. Então você tem que ter todos os seus ajustes com o fisco bem declarados. Exatamente. E só mais uma coisa, que às vezes a pessoa pensa assim, pô, mas é um lucro isento. Por que eu tenho que colocar? Porque o prejuízo, você tem que colocar na declaração para você conseguir compensar. Mas e o lucro isento? Qual que é o fim? E o fim dele é o seguinte, gente. Declaração anual, ela também representa você informar a sua variação patrimonial. E um lucro isento é um lucro, é uma variação patrimonial positiva. A Receita Federal quer ver isso, ela exige ver isso na sua declaração. Então não deixe, Joelma,
Joelma. Joelma. Não deixe de informar isso, esse lucro isento na sua declaração anual, Joelma e todos os outros investidores que estão vendo Senão a aqui. conta não fecha, né, Alice? Exato, a conta não fecha. Exatamente. E o Anderson tá falando aqui, ó, ele é contador e tá falando o DARF, viu? Ó, Viu? pra reforçar, tá certo. Anderson, vamos fazer um movimento entre os contadores? A DARF, o que você acha? Não, pode falar o DARF. Gente, falem da melhor forma que vocês preferirem aí. O importante é pagar a DARF em dia para não ter juros e multa, né, cara? É Isso que é verdade. importante. E até uma pergunta que eu já recebi bastante, mas esse investidor, quando ele não declara direitinho, quando ele comete muitos erros na declaração dele, quais são as penalidades que ele pode ter? O que a bolsa vem, o que a receita, o fiscal ele cobra desse investidor na malha fina? Como é que funciona essa penalização? Sim, importantíssimo, né? Porque agora vocês vão ficar mais atentos ao conteúdo. Pessoal. Na hora que você fica, meu Deus, vai acontecer isso comigo? Presta bastante atenção em tudo que eu for explicar. Vamos lá. Vamos falar do mais comum aí, tá? A pessoa investe na bolsa e não entrega a declaração anual. A Receita está sabendo que você está na bolsa porque tem o IRRF na nota de corretagem. E esse IRRF, a corretora, não é culpa da corretora, tá, gente? Ela repassa para a Receita avisando que você é um investidor de bolsa. Tem o dedo duro também, o dedo duro, eu gosto de falar fifi e fofoquinha. Fifi e fofoquinha. Ó, pessoal, o que hoje a gente chama no mercado de dedo duro, pra Alice é fifi e fofoquinha. Fifi e fofoquinha. Bom, o sinônimo é o mesmo. E aí ela sabe que você está operando. Na hora que chega lá em abril, ela está esperando a sua declaração, porque todo investidor da bolsa tem que entregar a declaração. Ela bate o olho, não tem declaração. Bate o olho, tem IRRF. O que ela já faz? Ela faz duas coisas. Às vezes só uma, às vezes as duas juntas. Ela bloqueia o seu CPF, ele fica com a situação de pendente de regularização, e aí você não vai conseguir passar seu cartão, transferir dinheiro da conta, não vai conseguir emitir passaporte. Eu tive um cara que perdeu a lua de mel. É quase que um nome sujo. É quase que um nome sujo. Ele perdeu a lua de mel. Ele foi renovar o passaporte e aí estava com o CPF pendente, demorou, não deu tempo, perdeu a viagem, perdeu a reserva. Não perdeu a esposa, bom saber que ela ama ele. Né? Foi é o mínimo, prova, né? Foi uma prova de que ela de fato ama ele. Mas enfim, é um transtorno danado que você como investidor não quer. E às vezes, ela já te manda uma notificação, junto dessa notificação, uma DARF já com valor para você pagar. Que é um valor, pasmem, arbitrário. Ela fala assim, esse cara deve estar devendo tanto. E às vezes ele está só com prejuízo. Não tem muito uma lógica nesse caso? Não tem uma lógica. Eu acho que ela pega esse RRF ali, cada hora ela joga um percentual, um valor. E tem muita gente... E é um boleto. É um boleto. E tem muita gente esperada que bate o olho naquela notificação e paga. E nem deve aquilo. Então, se você receber uma notificação, você não vai receber porque você está na live, na assessoria live. Está acompanhando os conteúdos, está vendo esse conteúdo aqui agora, você não vai receber. Vai seguir a Alice no Instagram também, vai aprender mais ainda sobre tributação ao longo do tempo, né? Porque 1 hora de live, talvez a gente não consiga te ensinar tudo. Mas ao longo desse tempo aí, ó, pode seguir a contadora da bolsa. Em plena assessoria live. Obrigada por ter pedido o pessoal para ir pro meu Instagram. Vai pra lá, gente, eu adoro fazer meu Instagram. É isso aí, pessoal. Mas vamos lá. Mas é só terminando. Boa. Então, não paga essa DARF se você receber. Tá? Você vai retificar, você vai calcular tudo retroativo, retificar a declaração que a DARF vai ser baixada. E tem um outro caso que é quem coloca as informações na declaração de forma toda errada, toda bagunçada. Vai dar no mesmo, gente. Só não vai ter CPF bloqueado, mas em breve chega a notificação para você. Tá na renda variável para prosperar, não é para ter problema com a receita. Exatamente. Né? Não custa nada fazer exatamente aquilo que está dentro da nossa legislação, né? Sim. Exatamente. Tem uma pergunta bastante interessante aqui do Agrinei Souza. Aparentemente a legislação pressupõe que uma operação começa com compra de um ativo e encerra com a venda, mas uma operação pode começar com a venda descoberta e depois ser encerrada com a compra, que nada mais é do que você ficar vendido na posição, tá alugando ali, tá pagando a taxa de aluguel, depois quando você achar que o ativo já chegou no preço que você gostaria, você recompra e zera a posição. A pergunta dele é: quais as diferenças do ponto de vista de tributação nesses casos? Por exemplo, a operação inicial de venda conta para o cálculo daquele limite de isenção dos 20 mil. Como é que funciona essa operação inversa em relação à tributação? Excelente pergunta também. Essa é um dos cabeludos da tributação. Tem várias perguntinhas que são as cabeludas, né? Essa, vamos falar, vou te responder duas coisas, tá? Uma, tributação, ela conta a partir do encerramento da operação. Não importa se esse encerramento é compra ou se esse encerramento é venda. Então, se você comprou, a tributação vai ser na venda. Se você vendeu, a tributação vai ser na compra. No o que fechamento. importa é o fechamento daquela operação. Perfeito. A isenção dos 20 mil, sim, aquela venda vai contar para o total das vendas do mês, mesmo que você ainda não tenha encerrado a operação. Porque você imagina o seguinte, você vai encerrar a operação com compra.
Você vendeu aqui, algum momento tem que contar para venda para você somar os 20 mil. Então, de fato, é contado ali na hora que você inicia a operação na venda. Isso é somado, sim, em todas as vendas do mês para você ver se você chegou no teto de 20 mil, para ver se você tem a isenção do IR. Mas aqui, short não tem isenção de forma nenhuma, tá? Então, mesmo que você venda no mês abaixo de 20 mil e operou vendido, você vai ter que pagar o IR. Tá vendo, pessoal? Eu acho que aqui entra como uma das cabeludas, né? Se você está numa operação short, não tem a isenção. Não tem, mas é porque às vezes ele está no short e naquele mês ele vendeu ações normais, né? E ele teve lucro. Aí ele quer saber qual que é o valor da venda do mês para ele saber se essas ações vão ser isentas ou não. Perfeito. Então, mesmo que ele tenha lucro, essa venda acima dos 20 mil, abaixo dos 20 mil, ele... A parte do short, ele vai ter que pagar IR, a parte de ações normais, né? Que é compra para depois vender, aí não vai precisar pagar IR. Tá vendo? Essa é uma realmente bastante cabeluda, Agora, né? Porque muitas vezes o investidor está pensando que é 20 mil de ganho na hora de zerar a posição, mas não. É só quando você está na operação comprada, né? Na operação vendida. E aqui, não é 20 mil nunca, de ganha nunca, é venda, venda. Soma as vendas do mês. Gente, pode mandar mais perguntas cabeludas, que são as que eu mais gosto de responder, hein? E até aproveitando essa pergunta, falar sobre compensação, né? Que é uma dúvida que eu recebo bastante também, né? Você ter prejuízo no mês, compensar esse mesmo ativo com ganho no outro mês, como é que funciona isso, Alice? Ótimo. Conta pra gente. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que tem que explicar da compensação, principalmente porque a gente está chegando no final do ano, é que compensação de prejuízo você pode sim virar um ano, tá? E virar vários anos. Você pode de repente falar, olha, vou dar um tempo da bolsa agora, vou ficar 3 anos sem operar. Quando você voltar a operar, você pode compensar o prejuízo desse ano atual, né? Que você vai informar em abril, porque se você não informar em abril, aí você não pode compensar. Declarar, pessoal, mais uma vez, é a declaração. Se você declara, você vai poder compensar em um outro momento, num outro mês, num outro ano, mas se estiver ali declarado. Se não tiver declarado, não vai poder compensar, além de correr o risco da Receita achar que você está tendo ganho e te notificar. Então, acho que a primeira coisa importante da compensação é essa. A segunda coisa são os detalhes, mas o que eu posso compensar com o quê? Então, eu faço uma brincadeirinha com os próprios membros do corpo aqui. Tudo que é swing trade, você compensa com tudo de swing trade. E os dedinhos são os tipos de mercado. Então, ações, opções, termo, futuro dólar, futuro índice, ETF. Tudo que é swing trade, você pode compensar com tudo de swing trade. E tudo que é day trade, da mesma forma os dedinhos. Ações, opções, termo, futuro dólar, futuro índice, ETF, você vai compensar com tudo de day trade. E os fundos de investimento imobiliário é a perna. Eu não vou levantar aqui, né? Não faz sentido nenhum. Não, nas lives que eu faço no meu canal eu levanto, gente, só que eu tô sempre de calça, tá? Então, fundo de investimento imobiliário é a perna. São membros diferentes do corpo, ó. Você não pode misturar eles. Você não compensa uma classe de ativo com outra, né? Não compensa. E essa palavra classe de ativo, às vezes a pessoa fica louca. Que ela fala, mas peraí, ações compensa com o mercado futuro? Compensa, desde que seja swing trade com swing trade, tá? Trade, todos os ativos compensam entre si desde que esteja em cada um desses membros. Então essa muitas vezes é uma dúvida que eu recebo. Ah, Caio, a compensação de ações é só com ações? Não necessariamente. Você pode compensar o ganho ou prejuízo de ações com outra classe, ou com outro ativo, com opções, por exemplo, desde que seja um swing trade. Acho que a questão temporal aqui, de quando você vai zerar essa posição, é fundamental, né? Sim, gente, foca nos braços aqui da contadora da bolsa, ó, swing trade com swing trade, day trade com day trade e o pezinho fundo de investimento imobiliário. Nunca mais a pessoa vai errar. Exatamente. E aí até falando sobre compensação, o Fernando Resch está perguntando, ó, a compensação de prejuízos tem limite temporário? Não tem data de validade. Informou na declaração, declarado, pode compensar. É isso aí, pessoal. Vamos ver aqui, falando sobre fundos imobiliários, que a gente começou a tocar nesse assunto agora, vale lembrar que os fundos imobiliários têm os dividendos isentos, né? Mas para ganho de capital tem tributação. E para PJ, como é que funciona isso quando o investidor ele é uma PJ e compra fundos imobiliários? Então, na PJ você não vai ter isenção nos rendimentos. Exatamente. Eles já vão ser retidos na fonte ali. Então, esse benefício, né, que é um benefício que até para PF a gente não sabe quanto que vai ficar, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Vamos falar da tributação atual. Boa. O que você tem que fazer hoje. Então, para PJ não tem. E a PJ, saindo de fundo de investimento imobiliário, ela também não tem isenção dos 20 mil. Olha lá, esse é um ponto importante também. É um ponto importante. Então,
eu ainda não vi benefícios de se operar na Bolsa por PJ. Quem, inclusive, souber algum benefício, por favor, me mande lá no Instagram, porque eu estou precisando responder o pessoal que insiste em operar por PJ, porque deve ter algum benefício. Esse é o ponto, pessoal. Eu levantei falar sobre PJ justamente porque a gente tem muitos clientes aqui na XP que trabalham com as empresas, trabalham com PJ, e a gente vê bastante operando ações e fundos imobiliários. Talvez não seja a estratégia mais eficiente, porque às vezes você está deixando de ter um benefício fiscal, pagando imposto de renda onde não deveria, né? Exatamente. Então, talvez Fora não faça que tanto o sentido. lucro ali das movimentações em bolsa na PJ, dependendo do enquadramento dela, ele vai ser bitributado lá na hora de pagar o imposto da PJ. Então, a não ser que seja uma questão estratégica, tributária, de um planejamento muito louco, que eu ainda não entendi, de, não, essa empresa precisa, né, ter esse capital para isso e tudo, vamos investir por PJ, que eu ainda não vi. Então, mais uma vez, se alguém aí investe por PJ, que vê algum benefício, compartilhe comigo, porque aí eu preciso gerar esse conteúdo, porque eu tenho a missão, né, Caio? Ajudar o brasileiro a investir melhor, seja na física ou na jurídica. O pessoal precisa só investir bem. Só precisa investir bem. E para investir bem, tem que saber a parte tributária. Uma pergunta bem interessante aqui do Marco Túlio. Alice, e no meu caso que tenho 17 anos, preciso declarar a DARF do mesmo jeito? É o que a gente falou, né? Mas deixa eu mandar um beijo para ele. 17 anos um beijo para você, 17 anos já é investidor de bolsa, que orgulho! Muito bem. Muito Olha lá, você bom, já é né? sócio de, acredito, né, Marco Túlio? Sócio de diversas empresas aí com 17 anos. Imagina quando o Marco Túlio chegar num patamar de investimentos aí, vai ser sócio de metade da bolsa. Marco, já Túlio, pensou? quero te conhecer. Boa. Vou te apresentar para minha filha, vamos Mas lá. respondendo ele aqui, então, Isso. 17 anos, da mesma forma você declara teu imposto de Pode ser renda. um bebê de meses, tá? Porque hoje o bebê sai da maternidade já com CPF, na própria certidão de nascimento. A minha segunda filha foi assim. E aí, se eu comprar ações para ela ali naquele momento, eu já vou ter que informar isso para a Receita. Pô, mas um bebê de meses vai fazer declaração anual? Não necessariamente, gente. Eu posso colocar, né, esses investimentos da bebezinha, do menor, do idoso que não entrega a declaração, né? Eu posso colocar na minha declaração anual, eu como a titular, né, desse investidor. E aí, na hora de colocar os dividendos, os juros sobre capital e até mesmo as ações que virou o ano, eu menciono o CPF desse dependente lá em Bens e Direito, e juros sobre capital e dividendos, os menus onde que você coloca ele, já tem um campinho para você abrir, assim, tem assim, titular dependente. Muito fácil. E se vender alguma ação lá no menu renda variável também, tem assim, titular dependente, é só você clicar. Ótimo. O Eduardo Pondé está falando aqui, ó, quando você compra dois ativos diferentes, Emiglu e Petro, por exemplo, está comprando duas ações. Na nota de corretagem vem as tributações dos dois juntos. Como fazer para separar elas para calcular o imposto de renda, caso as vendas ocorram em meses diferentes? Legal, ele está falando das taxas de corretagem, emolumento, liquidação e ISS que algumas corretoras têm. De fato, você você deve incluir essas taxas nos cálculos, tá? Elas vão te beneficiar. E quando tem mais de um ativo na nota de corretagem, a taxa vem unificada. E aí a pessoa fica com essa dúvida. Você soma todas essas taxas e você vai ratear proporcional ao valor movimentado de cada título. Por que movimentado e não valor de compra? Porque às vezes você comprou Petro e vendeu Magalu. Pô, como que eu vou alocar? Não importa se é compra ou venda. Pega ali a última coluna da nota e vê qual foi o valor movimentado. Em cima desses dois valores movimentados, você faz o rateio das taxas. É fácil. É fácil. Parece ser bastante fácil. Uma especialista dessa forma assim fica fácil demais, né, pessoal? Mas a grande questão aqui é a seguinte, né? Eu acho que você entender ali dentro da sua nota de corretagem todos os tributos que você tem que pagar, desde os emolumentos, a corretagem, enfim, fica fácil depois na hora de fazer a declaração. E aí, se você tem um contador de confiança, é claro que ele vai poder te ajudar com isso, né, Alice? Sim, com certeza. É assim, mais ou menos. Na maioria dos casos, se ele Mais for ou de menos. confiança e muito competente, ele vai conseguir te Cara, ajudar. não é nem questão de competência. Eu vou defender meus colegas. Qual é o contador que falou aí, vou defender você e minha classe aqui? É o seguinte, menos de 1% da população brasileira investe em bolsa. Você acha que as faculdades colocam essa grade? Sem dúvida que não. Menos de 1% da população investe em bolsa. Você acha que os escritórios de contabilidade vão separar um profissional ali para se especializar nisso? Então, assim, a oferta e demanda não casa, né? São poucos investidores na bolsa. Então, os contadores, normalmente, a maioria, gente, não está especializada e não vai saber fazer esse cálculo. Assim como 11 anos atrás eu mandei e ele não sabia, muita gente ainda não sabe. Então, cabe a você, investidor, entender essa parte de tributação.
Faça sozinho se você tem tempo, se você entendeu. Eu respondo todo mundo no direct. Então, caso você google ali o conteúdo, você provavelmente vai achar meu YouTube, vai achar meu Instagram. No Instagram tem os posts. Se ainda assim tiver dúvida, me manda um direct no Instagram para que você faça com segurança. Se você delegar para um contador, confira o serviço dele, né? Manda ele lá pro meu Instagram, pronto, resolvido. Manda seu contador pro meu Instagram, gente, que aí eu ensino ele a fazer para você lá. Perfeito. Eu tô vendo aqui uma pergunta do Josimar sobre fundo de ações. Eu acho que vale a pena a gente comentar sobre isso também, porque os fundos de ações, eles são tributados em 15% e recolhidos direto na fonte. É diferente, claro, você vai declarar o teu imposto de renda, ela é uma aplicação, só que diferente de direto da renda variável, onde você tem uma tributação específica, ele é um fundo de investimento, se ele é tributado como FIA, ele tem lá no mínimo 67% da carteira comprada em bolsa, ele é tributado em 15% sobre o ganho, não tem o come cotas e é direto na fonte, né? Sabe uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas diferenciarem essa questão tributária? Gerou nota de corretagem? Você vai precisar de mim, porque aí é tributação de renda variável. Não gerou nota de corretagem? É retido na fonte. Perfeito, olha que bela explicação. Sobre os fundos de ações é isso, quando você aplica num fundo, você está terceirizando a gestão do seu patrimônio para um terceiro, para o gestor do fundo, para aquela casa, né? Para aquela gestora. Então não gera nota de corretagem, você é tributado na fonte nos 15%. Perfeito? Perfeito. Excelente. Eu estou vendo aqui a pergunta do Daniel Jacobsen. Como declaro prejuízo ou uso um valor negativo apenas para calcular a DARF? Não, gente, DARF é assim, é DARF feliz, DARF troféu, DARF flor, tem vários nomes para ela. É só coisa boa. Só quando você tem lucro. Exato. E lucro tributável, ou seja, você já bateu todos os prejuízos dos meses anteriores, né? Não está na isenção dos 20 mil. Então, a DARF é um troféu de fato de boa performance. Quer dizer que você realmente está com lucros acumulados. Então, a primeira DARF, ela é uma coisa sensacional. Você nunca vai pagar DARF na bolsa se você está com prejuízo. A não ser que você teve, por exemplo, prejuízo em swing trade e lucro em day trade. Como não pode compensar, lembram dos braços? Aí você vai ter que pagar uma DARF de day trade e o prejuízo do swing deixa para compensar nas próximas operações swing. É mais difícil de acontecer, né? Então, assim, foca no seguinte. Enquanto eu não tiver com lucros acumulados, ou seja, que eu somei todos os resultados do mês e esse total acumulado for positivo, não tem DARF. Ótimo. Eu estou vendo aqui agora uma pergunta do Júnior Santos falando sobre dúvidas de tributação de ETFs. Como é que funciona para ETFs? Vamos lá, pessoal, Juninho. acho que como ETFs tem uma demanda cada vez maior, né, principalmente para ativos, buscando ativos lá fora, muitos clientes eles ainda têm dúvidas sobre como funciona essa tributação. Então fala pra gente, Alice. Gente, é simples. Juninho já virou íntimo aqui. É Júnior alguma coisa? Júnior Santos. Juninho, eu vou falar Juninho. Juninho, seguinte, ETF é igual ações. A única diferença é que não tem isenção dos 20 mil. Não tem segredo nenhum. Vai entrar no bracinho direito para swing, vai entrar no bracinho esquerdo para day trade. É igualzinho, 15% se fizer swing, 20% se fizer day trade. Lembrando que a ETF não tem isenção dos 20 mil. Legal. Agora o Hudson está perguntando aqui no exercício de opções, okay. Tá? Agora, acho que é a primeira que a gente vai falar sobre opções agora, né? Então vamos lá. No exercício de opções, estando short e sendo exercido, as ações são vendidas e recompradas no mesmo dia. É considerado day trade? Para as ações, como é isso na realidade? Fala pra gente um pouquinho ali sobre a tributação na parte de opções, se é exercido no mesmo dia, quando não. Esse aí é muito legal, porque você vai ter que fazer uma compra de uma ação para entregar ela devido ali a ela estar atrelada a uma opção. E aí é uma das cabeludas da tributação. Olha lá, não é achamos mais uma cabeluda aqui. Achamos mais uma, olha que loucura. Você está com o mesmo título negociado no mesmo dia, na mesma data do pregão, na mesma corretora, no mesmo CPF, que são as características para ser day trade, mas não é day trade. Não entra como day trade. Não entra porque aquela compra de ações que você está fazendo ela porque você está ali com aquele compromisso de entregá-la via opções. Então, na própria nota de corretagem, você vai perceber que a corretora vai reter só 0,005%, que é o IRRF de swing trade. Então, essa é uma cabeluda. Outra coisa de opções que é bom falar, Caio, é a tributação quando que é a competência, porque o prêmio que você faz opções, você paga ele antes da opção vencer, né? Ou você recebe ele.
Para você ter o direito, né? Você já ter está o pagando o direito. prêmio, Então, perfeito. só que você está pagando agora, para lá na frente você saber o resultado real. E aí o pessoal fala, e aí, como é que eu vou tributar? O prêmio eu já paguei. Espera a operação encerrar. Da mesma forma que a gente explicou lá atrás, a tributação é quando encerra a operação. Perfeito. Vai ser da mesma forma. Então, tributação de opções é no exercício. Perfeito. O Thiago Schmidt está perguntando aqui, ó. Alice, vendi um fundo imobiliário e a DARF é menor do que R$10. Acumulo o valor até atingir R$10? Vou falar nada. Palmas? Acertou, palmas. Perfeito. É isso mesmo. Mas explica pra gente, Alice, a DARF ela tem um valor mínimo de R$10? Sim, a Receita Federal não quer trocado. Tá não vendo, quer. pessoal? Ela não aceita você pagar o tributo com menos de 10, você vai tentar gerar, vai dar uma mensagem lá. Então é como se você comprasse fiado, sabe? Que você anota na caderneta. Não é dessa época, não, né? Não. Mais ou menos. Eu sei do que você está falando. Então, isso que é importante, você sabe o que eu estou falando. Você deixa ali anotadinho que você está devendo esse valor para a Receita. Assim que você tiver um novo IR que somado com esse que você estava devendo, que dê essa soma um valor superior a R$10, aí você recolhe a DARF. Excelente. Então a gente leu aqui, vamos ver agora o Mário Gomes falando. Ao comprar ações e vendê-las no mesmo ano, é necessário declarar o imposto de renda e de ajuste anual no ano seguinte em bens e direitos, no caso de lucro ou prejuízo, e como? Tá, eu acho que ele quer dizer que ele tinha as ações e ele vendeu. Ele virou o ano sem nenhuma ação. Será que é isso? Ao comprar ações e vendê-las no mesmo ano. É isso mesmo. É porque ele, ali no Réveillon ele estava com a carteira vazia de ações, mas ele movimentou durante o ano. Perfeito. Então vamos lá. Nessa venda, como é que ele chama? Mário Gomes. Mário, nessa venda, você teve um lucro, seja isento, seja tributável, ou teve um prejuízo. Tem que informar isso na declaração. Então, por mais que em bens e direitos vai ficar nada, você não vai precisar fazer nenhuma linha, porque se você comprou no ano e já encerrou ali naquele ano, é igual um carro. Se você compra um carro em fevereiro e você vende esse carro em setembro, você não vai colocar ele ali, tá? Então, o que você tem que fazer é informar o resultado dessa venda além dos proventos. Pode ser que ele recebeu proventos, dividendos, dessas ações, é verdade. juros sobre capital. Então, os resultados que aquela ação, por mais que você vendeu, mas que ela te gerou durante o ano, você tem que informar na declaração. Boa. Na Bendita, sabia que eu chamo a declaração Na de Bendita, no Instagram dela, ela chama de Bendita a declaração anual do imposto de renda. É porque tem as coisas malditas na vida, gente, as coisas benditas, que são as coisas boas, tá? Então, já que tem que fazer a declaração, vamos enxergar ela aí de uma forma positiva, porque você já é um privilegiado que está na bolsa. Boa. Acho que o Will deve ter entrado na live agora. Olá, tenho que declarar day trade? Sim, Will, sempre declarar, tá? Independente se é com ganho ou se é prejuízo, declarar você vai ter que declarar sempre. Sim. Boa. Vitor Françoso, bom dia, estou 100% em ações com caixa e reserva de emergência, foco a longo prazo. Acho ótimo, Vitor. Mas você está com alguma dúvida sobre tributação? Vamos lá, manda aqui pra gente. E o Anderson, lembra que quem está assistindo aqui, o Anderson, o contador, ele falou de fato aqui, ó, vocês têm razão, muitos contadores não sabem fazer declaração de imposto de renda com quem faz investimento. Tive que me especializar para poder fazer a minha e de alguns clientes. É isso aí, né? A Alice deve ter muitos colegas hoje que já se tornaram, obviamente, especialistas em renda variável, mas que também no início de carreira talvez tinham essas dificuldades, né, Alice? Exatamente. Legal. O Marcos está perguntando como declara a DARF na declaração anual do imposto de renda. Como é que é o operacional disso, Alice? Conta pra gente. Então vamos supor, o investidor ele entrou aqui na XP, ele fez ali as primeiras compras de ações, já algumas vendas, ele já sabe que ele vai ter que declarar isso lá em abril do ano que vem. Okay. Mas e o operacional? Como é que funciona? Como é que ele entra lá no site da Receita? O que ele precisa fazer nesse caso? Vamos lá. Normalmente a Receita libera o programa IRPF, agora vai ser o IRPF 2020, onde que você coloca as informações de 2019. Então, sempre eu tenho um post no meu Instagram que é eu meio caindo, assim, cuidado com o tropeço. Porque o pessoal acha que o ano que tá ali é o ano que você vai informar, e não é. Então, o ano que você declara sobre o ano base anterior. Mas podia chamar IRPF 2019, porque você já informava 2019, eu não tinha nem que explicar isso, eu nem estava tomando Pra seu tempo ninguém se aqui. confundir, é verdade. Então, cuidado que isso gera confusão. Então, em março, a Receita vai liberar um programa que chama IRPF 2020. É nele que você vai colocar todas as movimentações de bolsa de 2019, você vai entrar lá no site da Receita, vai baixar esse programa, e aí, na hora que você baixar, normalmente são 5 menus, quem investe em bolsa tem que navegar ali em 5 menus para preencher, que é o menu renda variável, onde que você vai colocar os seus resultados de vendas de ações, tem um submenu ações e um submenu de FIIs. No menu rendimentos
rendimentos isentos e não tributáveis, que você vai colocar os dividendos ou rendimentos de FIIs. Rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva, que é o de juros sobre capital. Tá faltando 10 minutos, eu estou te vendo. Faltando 10 minutos, gente. A chance é você mandar sua pergunta. É agora, pessoal. Manda lá. No menu Bens e Direitos, também você vai... O pessoal tá rindo aqui, mas tudo bem. Faltou um? Peraí, vamos lá. Renda variável, rendimentos isentos e não tributáveis, rendimento sujeito à tributação exclusiva, bens e direitos. E o menu Imposto Pago Retido, caso você tenha IRRF de Swing Trade acumulado até o final do ano, dá para você dar uma compensadinha dele ali na declaração, no menu Imposto Pago Retido, só que se for de Day Trade, não tem como ser na própria declaração. Aí tem que fazer um pedido à parte. Perfeito. Patrick está perguntando, explica pra gente como é que a tributação e declaração de venda de ações e fundos imobiliários em corretoras diferentes, principalmente tratando no mesmo ativo. Como é calculado o preço médio separado ou juntos? Excelente pergunta muito boa. Eu não sei se a Alice vai enquadrar essa como uma cabeluda, mas é uma pergunta que confunde bastante, né? Não é cabeluda. Tudo que a legislação não deixa bem claro, eu considero cabeluda. Porque aí ela vem, eu vou responder em cima da experiência que eu tenho das fiscalizações, que eu já tirei investidores dela que chegaram já para mim com fiscalização. Então vamos lá. Vamos partir do pressuposto seguinte, tá? Se você negociar o mesmo ativo na mesma data do pregão, pelo mesmo CPF, mas em corretoras diferentes, não é day trade. Então a Receita ela já começa a separar esse controle do mesmo ativo de corretoras diferentes a partir dessa legislação de day trade. Então, pessoal, day trade é só se você comprar, vender a posição dentro da mesma corretora. Da mesma corretora. E lá na declaração já teve uma pessoa que eu tive que acompanhar na Receita, porque ele colocou o ativo, a quantidade, o valor e não mencionou qual corretora que era. Aí a corretora acho que estava sofrendo alguma fiscalização, alguma coisa, e precisava saber qual que era a quantidade de fato que tinha na corretora. A gente teve que ir lá só para falar que parte daquele ativo era de uma corretora e parte era de outra. Então, lá em Bens e Direitos, faz uma linha separada para cada corretora, mesmo que seja o mesmo ativo, porque vai te deixar muito mais tranquilo de não ter que ir na Receita. Mais organizado também, né? Então, conclusão, usando bom senso, faz separado por corretora. Eu faço separado por corretora, porque se o cara vier fazer day trade já está separado, em Bens e Direitos já vai vir separado, e a Receita nunca argumentou nada falando que isso está errado. Não tem nada na legislação que vai te dar certeza disso, mas pela minha experiência de 11 anos, nunca deu problema fazer separado por corretora e fica mais organizado. Perfeito. E a Valéria Elias está falando aqui, ó, agora que conheci a Alice, vou investir na Bolsa. Olha lá, tá vendo? O seu trabalho, Alice, ajudando mais pessoas, mais um número de CPFs entrando aí. Obrigada, Valéria, fico feliz. Aprendendo a investir. Pô, perfeito. Aí, atingi minha missão hoje, ó. Se a cada live um investidor perder o medo de investir, eu já tô cumprindo a minha missão. Olha lá, missão. pessoal, a Alice ela saiu de BH hoje de manhã, veio para São Paulo aqui na XP para fazer a live e o objetivo foi concluído. No mínimo uma pessoa que vai investir em bolsa, tá vendo? Fiz chapinha no banheiro. É isso aí, pessoal. No banheiro da XP. O Marciano Borges está falando, falem sobre comicotas. Pessoal, comicotas de forma simples, eu costumo explicar para os meus clientes que é uma antecipação do imposto de renda, né? Porque muitas vezes o investidor, ele pode ficar sem recolher imposto se ele ficar por muitos anos ali aplicado e a Receita ela não recolhe nada. Então, o comicotas é uma forma da Receita antecipar esse imposto de renda e lá na frente, quando você faz de fato o resgate, é todo o cálculo feito, você vai pagar, digamos que os 15% no total, só que antecipado a cada 6 meses esse comicotas. Alguma coisa para acrescentar sobre comicotas? Eu não falo de renda fixa. Tá vendo? Aqui é bolsa, pessoal. Vamos seguir sobre bolsa. bolsa. Aqui é renda variável. É porque essa parte de renda fixa, gente, se vocês googarem, vocês vão achar muito fácil. Vocês vão perceber que os assessores de investimento vão conseguir te instruir muito bem. Por que eu foco o conteúdo só na de renda variável? Porque, de fato, ali é a dor. É muito mais difícil, é verdade. Porque a tributação de renda fixa, na verdade, ela é muito mais simples, né? São poucas as regras. Na maior parte dos casos, você vai seguir uma tabela regressiva e já é retido na fonte, né? Então, não tem tanto segredo assim. Então, a gente traz aqui a Alice para falar, de fato, sobre a tributação que causa dor na maioria dos investidores em bolsa hoje. Causava, né? Está causando cada vez menos. Isso vai acabar.
Legal. Pessoal, nosso tempo está acabando, a gente vai responder algumas das perguntas finais, mas eu já gostaria de fazer uma rápida introdução sobre quem vem agora na próxima live, que é o Giba, né? O Giba, ele é um dos principais traders hoje do Brasil. Ele no ano de 2017 foi presenteado, né, como um nome de o principal trader no Brasil pela revista Exame. E a Gabi Machado, ela vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho. A Gabi Machado, não, desculpa, a Gabi Monteiro, ela vai estar aqui daqui a pouquinho com o Giba fazendo essa intermediação da live. Então, para você que quer montar uma carteira de ações vencedora, por favor, assistam a live que vai acontecer daqui a alguns minutos, né, Alice? Fica aí, gente. Eu vou embora, mas vocês podem ficar aí, porque eu já fiquei felizona, porque a Vanessa já começou a investir na bolsa porque assistiu a live. É isso aí, pessoal. Bom, vamos responder aqui, ó, a pergunta agora, que está subindo bastante pergunta. Ó, o Normando, bom dia, comecei esse ano a investir na bolsa, fundos imobiliários, tesouro direto. Como sei o que deve ou não entrar no imposto de renda no próximo ano? Acho que falando sobre a parte de bolsa, mais uma vez, declarar você vai declarar tudo, pagar você vai pagar aquilo que você tem ganho, né, Alice? Isso, olha, faz assim, calcula todo mês. Tudo que você ganhou, que você perdeu, já vai deixando anotadinho na declaração, é só informar. E uma pergunta frequente é, na hora que eu informar isso lá na declaração, vou ter tributo novamente? Não vai, gente. Movimentação de bolsa, resultado de bolsa na declaração é só para cunho informativo, não vai alterar em nada ali o seu IR a pagar ou a ser restituído e nem o modelo, se é simples ou completa. Não é isso que você vai ter que Depende analisar. da tua renda, na verdade. Exatamente. Né? E o do modelo vai depender dos seus gastos, você vai fazer outras análises. Aí é uma contabilidade normal que todos os meus colegas contadores vão conseguir te ajudar. Perfeito. A parte de renda variável ela só entra para cunho informativo, ela não vai alterar em nada a sua declaração. O máximo que vai acontecer é você conseguir a restituição do IRRF de swing, que normalmente é um valor baixinho. Então eu costumo falar assim, cunho informativo não altera em nada. O Sanches está perguntando como é a tributação sobre venda dos direitos de subscrição dos fundos imobiliários e de ações. Subscrição a gente não falou ainda, vamos lá. Vamos falar? Cara, isso é uma polêmica. E olha só... Tá com cara de cabeluda essa, é cabeluda, mas eu sou uma mulher de pulso firme, sabe? Na verdade, eu sou uma mulher de bom senso, tá? E de segurança. Vamos lá. Quando você vende um direito de subscrição, você está vendendo um direito. Você não está vendendo título. Perfeito. Porque então, você já é, na verdade, cotista ou acionista, exato. Você tem o direito de subscrever uma nova chamada e aí, se você não quer, você tem esse direito de vender. Você tem três opções quando tem um direito de subscrição. Você fica ali de boca aberta comendo mosca, ou seja, você não faz nada. Não exerce, não vende, não faz nada. Não aconteceu nada, não tem nada. Ou você vai exercer esse direito comprando mais ações na promoção, e aí não tem nota de corretagem, tá? Os dados da compra vão estar só no extrato, então fica atento. E você pode vender. Você não compra mercado, né? Você está comprando... Não tem corretagem. Não tem corretagem, perfeito. IPO não tem corretagem. Então, tudo que não tem corretagem vai estar só no extrato. E a terceira opção é vender o direito de subscrição. Essa venda acho que é o caso que é o caso que ele está falando. Essa venda, você está vendendo direito, você não está vendendo título. Então, no meu entendimento, você vai pagar 15%. Porque direito é mercado à vista, é operações comuns, é swing trade, tá? Alice, mas é a venda de direito de subscrição de FIIs. 15%. Já tive fiscalização. Na verdade, a fiscalização ela veio por outros motivos. A gente teve que abrir os cálculos e a Receita entendeu perfeitamente que era 15%. Tem alguma coisa na legislação que deixa isso claro? Não tem. Tem a experiência minha, né, de ir lá e defender o investidor e mostrar e a Receita aceitar. Outra coisa, essa é novidade, tá? Esse é o entendimento novo. Eu mudei meu entendimento, porque eu falei que eu sou uma mulher de pulso firme e bom senso, e o bom senso, ele também cabe você reavaliar ali os seus posicionamentos. Então, tiveram alguns casos recentes que direito de subscrição entra na isenção dos 20 mil, vai até subir um vídeo pro meu YouTube esses dias, porque como não se trata do ativo em si, e sim de um direito, ele pode entrar na isenção dos 20 mil. Essa é novidade. Esse eu mudei meu posicionamento tem pouco tempo, porque também, mais uma fiscalização, a Receita aceitou aquilo ali como isento. Eu falei, gente, então se ela aceitou, agora... Você quer 100% de segurança? Vai pagar 20% e não considera isento, tá? Eu posso te... Essas histórias que eu tive, eu não tive problema do 15 e eu tô vendo que a Receita está aceitando a isenção. Mas isso não quer dizer
Não está escrito na pedra. Não está escrito na pedra. Boa, gostei desse termo. Não está escrito na pedra, tá? E aí você vai ver como que você vai fazer. Ele mandou a gente acabar a live. Legal, pessoal. A gente está encerrando a live agora. Lembrando que hoje a gente tem a super live o dia inteiro de renda variável. Então, das 8 da manhã até as 8 da noite, a gente vai ter convidados especiais como a Alice Porto, que é a nossa contadora da Bolsa. Na minha visão, uma pessoa que faz um trabalho único no Brasil, que é, de fato, difundir informação sobre tributação. Hoje você vai encontrar nas redes sociais, influências digitais e tantos outros que vendem cursos ou até mesmo que falam sobre quais ativos comprar, né? Dão recomendações, ensinam a investir em bolsa. Agora, para fazer a parte legal, a parte do fisco, eu só conheço a Alice. Então, pessoal, agradecer demais a presença da Alice Porto aqui hoje com a gente, a contadora da Bolsa. Alice, uma mensagem de despedida para o pessoal. Gente, uma mensagem de despedida é a seguinte. Quantas pessoas temos simultaneamente aqui? Quantas pessoas temos hoje agora, Vini? 860. Tá, quase 900 pessoas de 11 a meio-dia assistindo uma live de tributação de renda variável. Então, para vocês aí, só parabéns por vocês estarem buscando conhecimento. Vocês já são especiais por estar na renda variável. Vocês estão buscando esse tipo de conhecimento, é porque, de fato, eu acredito que vocês vão prosperar, porque o caminho é esse, educação. Então, Exatamente. e mais uma vez, muito obrigada, XP, muito obrigada, Caio, menino homem Caio, por ter mediado aqui. Nós que agradecemos. Fiquei muito feliz. Gente, bons investimentos para vocês. É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença hoje na live. Continua assistindo com a gente aqui para aprender cada vez mais. Eu acho que o papel da live, eu que faço toda semana aqui um horário, é justamente poder difundir conhecimento, nem sempre tão específico como agora, mas trazer para o brasileiro uma melhor forma de investir. A gente sabe que o brasileiro ele não tem muita educação financeira, não tem muita cultura de investimentos, né? Isso já não vem das nossas raízes na escola, e ainda mais num momento como agora, né? Nesses últimos 4 anos, onde a nossa economia está mudando, o brasileiro está precisando reaprender, ou na verdade aprender de fato a investir, né? Porque a gente viu durante, pelo menos nos últimos 25 anos, o brasileiro investindo aí em bancos, na poupança, aquele CDI, sentado em cima do CDI porque os juros eram altos. Só que o momento agora é de uma maior demanda para ativos em bolsa de fato, porque a renda fixa ela fica cada vez menos atrativa, então naturalmente já um fluxo de migração para a renda variável acontece, e aí se você não tiver todos os seus ajustes na declaração tudo certinho, em algum momento vai cair numa malha fina, vai te dar alguma dor de cabeça. Então, pessoal, obrigado pela presença hoje, continuem com a gente, um grande abraço, obrigado Alice. Por nada, eu que agradeço, Caio. Gente, beijo para vocês, bons investimentos.